Cara, é o seguinte, gente. Vamos assistir um vídeo junto, tá? É um vídeo do Léo Lins. Do Léo Lins falando com o Felipe Neto. E aí a gente vai fazer um paralelo com livros, tá? Porque, cara, é muito interessante, é muito interessante. Bloqueio de escrita. Cara, tem vídeo lá no canal do YouTube sobre escrita. Vamos lá, gurizada. Olá pessoal, estou de volta e olha, teremos mais vídeos por aqui em breve, viu? Aproveita e já se inscreve aí no canal, estamos quase chegando em 1 milhão de inscritos, então você tem a obrigação, se você me acompanha, compartilhar. Ó, lembrando, galera, tipo, eu gosto do Léo Lins, eu gosto do Felipe Neto também, tá? Tipo, eu acho o Léo Lins um puta de um comediante e eu acho o Felipe Neto um baita de um criador de conteúdo. Então vamos lá. Não tô do lado de ninguém aqui, não tô do lado de ninguém. Só que o vídeo estava muito interessante e eu queria falar com você sobre ele. E fale com seus amigos para seguirem o canal agora e assim você vai se sentir como eu, cancelado, tá bom? Olha... Ó, lembrando que por a gente estar assistindo esse vídeo em live, todo mundo que tá assistindo aqui tá cancelado, tá, gurizada? Felipe Neto comentou sobre a minha piada, que gerou um cancelamento, gerou demissão. E eu confesso que eu estou no momento onde eu gostaria muito de debater com pessoas que têm uma opinião diferente da minha, certo? Então... Ah, só pra contextualizar, quem não sabe, Léo Lins foi demitido do SBT porque ele fez uma piada de humor negro com o Teleton. Tá? Ele fez uma piada de humor negro com o Teleton. Só que o humor do Léo Lins é humor negro. Ele faz piada de humor negro sempre. Aí o que aconteceu? Pô, a SBT, caralho, o cara fez com o Teleton, vamos ter que demitir ele. Porque na empresa ali e tal, fez com a empresa. Aí não foi por conta do humor dele, foi por conta do business mesmo. A gente sabe. Mas não é todo mundo que aceita, né, mano? Mas a gente já vai chegar lá, tá? Eu acho que ele vai falar, inclusive, no vídeo sobre isso. Por exemplo, Felipe Neto, mas como acho que não vai ser possível esse debate, eu vou fazer um react aqui do vídeo e estou pensando em me colocar à disposição para ir para universidades. Então, você que vai ter algum debate a respeito de humor, liberdade de expressão, e você gostaria de uma figura ilustre nesse debate, eu acho que vou me colocar à disposição para isso, tá bem? Então vamos aqui ao vídeo do Felipe Neto. Não sei se vocês viram a piada. Eu já vi muita piada ruim tentando se passar por humor politicamente incorreto, né? Chama-se de humor negro e tal, tudo mais. Eu não sei se realmente foi detectada uma origem racista nesse termo ou não, então vou evitar falar, vou falar humor politicamente incorreto, que é como eles se autodenominam. Bom, eu já falei no outro vídeo que o politicamente incorreto, ou politicamente correto, na verdade ele é o esquerdisticamente correto, né? As pautas da esquerda, se você fizer piadas com minoria, isso é esquerdisticamente incorreto, ou politicamente incorreto, né? Eles criaram esse termo que dá a aparência de ser neutro, mas ele vem de pautas progressistas. Se você fizer piada zoando religião, pode, não vai ter problema nenhum, porque a religião não está na agenda progressista, não faz parte do politicamente correto ou esquerdisticamente correto. Porém, foi honesto quando ele fala que não sabe se o termo humor negro tem ou não uma origem racista. De fato, não tem. A primeira vez que ele foi utilizado foi no livro Anthologie de l'Humour Noir, do André Breton. Por sinal, esse livro aqui, não exatamente esse, né? O livro original foi lançado na década de 40, depois veio Anthology of Black Humor e Antologia do Humor Negro. Então, assim, ele não tem uma origem racista. Mas, como o vídeo aqui não é sobre isso, eu vou fazer posteriormente, tenho ideia de fazer um doc sobre o humor negro, então vamos aqui ao react do Felipe Neto. E, cara, não é meu objetivo aqui tentar prejudicar a carreira de ninguém, nem, sabe? O Léo é um cara que sempre me tratou bem. Não tenho nada pessoalmente pra falar sobre ele, nada. Inclusive, às vezes que eu fui quando eu fui lá no programa do The Noite, quando o Danilo ainda era uma pessoa legal, eu fui muito bem tratado pelo Léo. Mas eu nunca gostei das piadas do tipo de humor que ele produz. Por quê? Bom, ele não gosta do tipo de humor que eu produzo, ok, tá no direito dele. Ele fala que eu sempre fui bem tratado por mim. Da mesma forma, sempre que eu encontrei o Felipe Neto, também fui bem tratado por ele. Ele fala do Danilo. Eu acho que o que tem em relação ao Danilo é mais uma divergência de opinião política.
e que talvez se acirrou um pouco mais, porque, olha, o Danilo, vocês não fazem ideia de o quanto de pessoas que o Danilo ajuda, o quanto de entidades que ele faz doações. Olha, E assim, meu, tipo, entrando nesse assunto do Danilo, vocês conhecem a história de vida dele, meu? Depois dê uma pesquisada, ele não fala sobre isso. Ele falou pouquíssimas vezes, acho que ele falou uma vez só sobre a história de vida dele. E tem registrado aí, né? Cara, tipo, eu pago muito pau pro Danilo Gentili por conta de tudo que ele passou. E ainda tá trampando e, tipo, e conseguir fazer sucesso, conseguir dar a volta por cima, tá ligado? É uma das histórias de vida mais tristes que eu já vi na minha vida. eu mesmo não faço. Tem vezes que eu conheço alguém e fico sabendo. Pô, depois eu olho o Pix aí, tamo vendo o vídeo agora, gurizada. Por enquanto, foda-se o Pix. A gente tem que entrar num debate muito melhor. Esse frame tá muito bom. Que o Danilo ajudou aquela pessoa e eu nunca soube disso. Só que ele não fica alardeando aí para os quatro cantos. Eu tô falando isso por quê? Porque o Danilo é uma pessoa excepcional. Então, ele fala, o Danilo era um cara legal, como se ele agora fosse nossa, é um monstro, né? É um monstro. Então, assim, para mim é só essa divergência de opinião política. E eu já vi diversas vezes o Danilo defendendo o Felipe Neto, publicamente. Não me lembro de ver o Felipe Neto defendendo o Danilo, salvo exceção se o ataque ao Danilo foi bolsonarista. Aí talvez ele se manifestou. Eu, inclusive, já defendi o Felipe Neto também. Tem um vídeo a respeito disso, quando falaram que ele tinha que ser preso porque falou que o Bolsonaro era genocida. Eu falei, isso tá errado. Prendeu o cara por causa disso. Me posicionei a favor dele para manter a minha coerência. Aliás, já defendi diversas pessoas que eu tenho certeza que eu acho que jamais moveriam um dedo para me defender. Mas, bom, no pessoal também não tenho nada contra o Felipe Neto. Ele falou que não gosta do meu estilo de humor. Ok, tá no direito dele. Deixa eu explicar isso. É que eu vejo muita gente levantando o argumento do você não sabe como essa doença é difícil, se teu filho tivesse, você não faria piada, etc. Eu não gosto desse argumento. Porque esse argumento, ele é aquele que tenta meter umas caixas no humor. Tá ligado? Se você soubesse como é isso aqui, você não faria piada com ele. Como é que tu sabe? Como é que tu sabe? Eu já vi humorista que a mãe morreu fazendo piadas geniais e hilárias sobre mãe que morreu. Eu vi por exemplo, Daniel Sloth, que é um dos meus humoristas favoritos. Tem um show de stand-up em que ele faz inúmeras piadas extraordinárias sobre criança com paralisia infantil, porque a irmãzinha dele tinha paralisia infantil e morreu. E ele faz todo um número sobre a irmãzinha dele com paralisia infantil, que morreu, onde ele faz piada com a paralisia, ele faz piada com morte, ele faz piada sobre a condição dela, como ela era, etc, etc. Então não é que não pode fazer piada de alguns assuntos. Todos os assuntos rendem material engraçado. E o humor serve pra isso também. Pra você transformar coisas que são incrivelmente pesadas, que você não consegue lidar na vida real, em um alívio. Só que pra isso acontecer... Perfeito. Cara, Felipe Neto falou muito bem aqui. Falou muito bem. Eu concordo 100% com o que ele tá falando. Tem uma premissa que é básica. E essa premissa não tem como abrir mão. A piada tem que ser engraçada. E pra mim o problema do Léo é que ele não liga pra essa parte. Não. Pra mim o Léo Lins é o melhor humorista em atividade no Brasil. Porque tem a ver com o meu tipo de humor. Sabe? O humor só tem limite particular ao meu ver. Não pode cagar regras sobre isso. Exato. É aí que tá. É isso mesmo. Para! Eu não ligo pra piada ser engraçada. Olha, se eu não ligo pra piada ser engraçada, assistam o meu show e assistam o especial do Felipe Neto na Netflix. Ele não liga o quê? Pra quê, então? Ele não liga pra... Deixa eu só fechar a porta porque o Thelmo tá enchendo o meu saco. Aí assim, ó. Os frames do Léo Lins são muito bons. Ó, gurizada, vamos lá. Tem... Aí no YouTube mesmo, eu acho que tem uns 3 ou 2 shows completos do Léo Lins. Né, no YouTube. Cara, eu acho muito engraçado. Tá? Aí, cara, como eu falei, gosto muito do Felipe Neto dele também. Gosto muito do Felipe Neto também. Ele fez um stand-up pela Netflix. E, não, pra mim não é um programa de humor, apesar de ter partes engraçadas. Pra mim é muito mais, cara, uma palestra empresarial,
de como o Felipe Neto foi bem sucedido na carreira dele, sabe? Eu não sei se alguém já viu. Pra mim é mais tipo um cara contando puta de uma história foda da vida dele, do que algo engraçado. Porque basicamente é o Felipe Neto contando a história dele. Tem na Netflix. Se o show é constrangedor. Porque, olha, se tem uma coisa, quem já foi no meu show sabe, até comediantes que tem um olhar mais técnico, uma coisa que eu acho essencial é o riso. Eu subo no palco, não é pra contar historinha, pra dar lição de moral. Eu subo pra metralhar a plateia de piadas. Meu objetivo é ter o maior número possível de risadas. Se o meu show tem 1h05, eu tento ter o maior número de piadas possível nesses 65 minutos. É isso que eu faço. Pois bem, vamos ao show. Cara, eu fui no show perturbador do Léo Lins. Eu fui ver, foi o único show de stand-up que eu fui presencialmente ver na minha vida. Foi do Léo Lins. Porque eu acho ele muito engraçado. E ele só fez uma piada ruim, ao meu ver. Uma só, que era falando de sulista. Que, tipo, não teve graça nenhuma. Ele fez meio que uma piada falando que todo sulista é muito educado. E daí, tipo, não achei engraçado. Pra mim não foi bem nada a ver a piada. Mas, cara, tipo, do resto, eu nunca ri tanto na minha vida. Nunca ri tanto na minha vida. Então, cara, pra mim, o que ele fez lá valeu muito a grana que eu gastei. Sabe? Vai ter sprint? Vai ter sprint. Mas primeiro a gente vai debater um pouco sobre isso. Tá, gurizada? Conheço o Léo, mas acho que o humor tem um limite variado. Meu limite é um, pro Jean o outro, pro Lorde o outro, desde que a piada não tenha sido só pra descontrair, não pra humilhar, não vejo problema. É que a piada, o problema dela é aonde ela é contada. Entendeu? E o Léo Lins só conta piada no stand-up, né? Só durante o trampo dele. É quando ele conta piada. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar o vídeo. Do Daniel Sloth, que ele comentou aí, esse comediante que faz piadas extraordinárias. Eu já vi o show do Daniel Sloth, tem na Netflix também. Uma das piadas, ele tem a irmã com paralisia infantil, e um dos trechos ele tá falando sobre um acidente de carro, que o carro capotou 3 vezes, e uma das piadas é que a irmã, né, que tem paralisia infantil, que a pessoa deficiente é uma das melhores para estar num acidente de carro, porque depois do acidente não tem como ela estar mais quebrada. Agora, imagine se eu falo, pô, eu vi no Teleton uma criança deficiente, paralisia infantil, é o melhor tipo de pessoa para estar num acidente de carro, porque depois do acidente não tem como ela estar mais quebrada. Se eu faço essa piada, vocês acham que ninguém ia reclamar? Agora, a piada que eu fiz, um crime horrível, cruel, sem graça nenhuma, e essa piada extraordinária. Extraordinária. Então, é porque sempre assim, muita gente quando vai criticar comediantes de stand-up aqui, sempre pega um gringo para falar, ali era sensacional, dá o exemplo do South Park, como se ninguém até hoje se ofendeu com o South Park. Aí pegou esse comediante Daniel Sloth, assistam o show dele na Netflix. Eu particularmente achei um bom comediante, mas achei um pouco lento o ritmo das piadas, pro meu gosto. E essa piada que ele fez com a irmã, é claro, existe algo também no humor de insulto chamado regra da proximidade. Tá? Daí ele entrou numa questão que, tipo, eu concordo muito com ele, que é o fato do gringo poder fazer e o brasileiro não, sabe? E isso, cara, pra mim é o que me quebra. É o que me quebra, meu. Eu já vi muito criador de conteúdo, mas já vi muito criador de conteúdo metendo pau no Rafael Montes. Que o Rafael Montes é homofóbico, cara, é um gay homofóbico, ele é gordofóbico, ele é psicopata, não sei o que, mas Stephen King é gênio. Daí tu fica... Oi? Sabe, tipo, são coisas que não fazem sentido. São coisas que são idiotas, sabe? Coisas que não tem... Não tem... Cena do esgoto, ninguém fala disso, cara. Em It. Cena do Billy Summers lá, tipo, o último livro que ele lançou, um gatilho fortíssimo de pedofilia, tá ligado? E por que ninguém tá falando disso? Porque a porra do Stephen King ele pode, meu. Então, é foda, meu, tu escolher pessoas
pra fazer. Por isso eu gosto tanto do Rafael Montes, meu. Porque ele consegue sair dessa bolha e conquistar um público geral, sabe? Consegue ter um... né, eu acho que é o escritor mais bem sucedido hoje no Brasil. E o cara é foda demais. É muita síndrome de vira-lata. Está em um dos meus livros. O público tende a aceitar melhor, por exemplo, um gordo fazendo piada de gordo do que um magro fazendo piada de gordo. Porque, pô, o cara é gordo. Então, antes desse comediante estar falando de um deficiente X, ele está falando da irmã dele. Então, se alguém falar, pô, é um absurdo, tá fazendo piada do deficiente com paralisia, fala, pô, tô falando da minha irmã. Calma aí. Então, é mais fácil o público aceitar a piada nessas condições. Eu não acredito nessa reserva de mercado. Ah, você vai fazer uma piada de anão? Então tem que ser anão, senão não pode. Eu não acredito nisso. Então vamos adiante. Ele só quer falar o horror. Ele só quer mostrar, eu tenho coragem de falar isso aqui. E aí não é piada, aí é desaforo. É tentativa de chocar, é tentativa de incomodar. Não é uma tentativa de ser engraçado. A piada que ele fez, que é o... Isso pra mim, tipo, foi muito infeliz o que o Felipe Neto falou. Tá ligado? É muito infeliz. Ó, lembra do Felipe Neto falando do cara, do gringo, fazendo piada da paralisia infantil. Agora ele vai falar a piada do Léo Lins. Ele falar, tava vendo o Teleton, acho o Teleton legal, isso aqui, tava vendo lá a criança com hidrocefalia do Ceará, e o bom é que o único lugar que tem água no lugar é na cabeça da criança, né? Aí o pai fez um poço pra tirar a água e todo mundo pôde beber água. Olha os alvos dessa piada. Vamos lá, vou contar a piada que ele acha extraordinária. Pô, viu a criança lá com paralisia infantil, né? E esse tipo de pessoa é o melhor tipo para ter num carro, né? Num acidente, porque depois do acidente a criança não tem como estar mais quebrada. Assim, eu fiz uma tradução livre aqui da piada, adaptando ela. Em inglês é She Can Get More Disabled, enfim. Quem quiser assista lá, tem em inglês também, na Netflix. Enfim, vamos aqui. Piada. E não tem problema, tá? Presta atenção. Ele decide que a piada dele vai ter 3 alvos. Uma criança com hidrocefalia, os pais de uma criança com hidrocefalia e as pessoas que passam e enfrentam a seca do sertão nordestino. Então, meu! Então! Puta de uma piada inteligente, cara. Entendeu? Isso que é piada, meu. É reflexão. Esse é o tipo do humor negro. É tu refletir depois, é tu rir com a mão na consciência, cara. É isso. Sabe? Entendeu? Tem 3. Já reparou que se os governantes do Estado fizessem o seu trabalho corretamente e não tivesse seca, a piada não existia? Exato. Mas em vez de resolver a seca, é melhor reclamar da piada. Meu. Faz sentido, cara. Concordo. Meu, tipo, lembrando que o Léo Lins, ele é comediante, meu. É o trampo dele. Sabe? Ele não é um streamer de livro que vem e fala, e se eu falasse isso que ele falou num show dele, que as pessoas pagaram pra estar lá nesse espaço, eu estaria sendo babaca e não engraçado. Pra mim é muito simples de ver isso. 3 alvos e uma única piada. Tem problema você ter esses alvos na sua piada? Não. Só que cada vez que você adiciona um alvo, que é uma minoria extremamente sofrida, você tem que aumentar o grau que a sua piada tem que ser brilhante. Ela tem que ser tão genial que a pessoa que tem hidrocefalia no Nordeste vai rir. A partir do momento em que você coloca esses 3 e a tua piada é essa, é tão sem graça, mas tão sem graça que você ofende 2 vezes. Você ofende pela piada ser ofensiva contra essas pessoas e você ofende porque quem tá assistindo se sente... Tá pensando o quê? Que eu sou um imbecil? Bom, que de fato, Felipe Neto é um imbecil, acho que nisso muita gente concorda. Pra rir disso? Que eu sou um asno pra rir de uma piada ruim dessa? E isso eu não tô julgando o pessoal que riu lá na plateia. Porque isso é um fenômeno que acontece, tá, gente? Isso é comum. Existe um fenômeno, eu esqueci qual é o nome desse fenômeno, mas basta que uma pessoa dê uma risada numa plateia pra toda a plateia ser contagiada. Então acho que no show do Felipe Neto não tinha nem esse pra rir. Porque tem vezes que ninguém tá dando risada. Pô, não tinha um. Olha,
Assim, eu entendo o que ele está falando. De fato, o riso é contagioso. Já tiveram pesquisas científicas feitas a respeito disso, experimentos, e de fato, se eu não me engano, bem resumidamente e rapidamente falando a respeito, colocaram pessoas para assistir um conteúdo humorístico, se eu não me engano foi na Inglaterra isso, e numa das salas a pessoa via sozinha, na outra tinha algumas pessoas para rir, e nessa sala as pessoas testadas tendiam a rir mais, né? Porque de fato você fica mais à vontade quando você está vendo alguém sorrindo, você fica mais à vontade para expressar também a sua alegria em relação àquilo. Mesmo por isso faz sentido no teatro a gente deixar a plateia sempre o mais escuro possível, para a plateia se sentir à vontade para rir. Se você acender a luz e deixar tudo muito aceso, a pessoa se sente mais exposta, ela tende a rir menos. Então assim, e eu não vou interpretar ao pé da letra o que ele falou, se uma pessoa ri, um teatro de 1000 pessoas, as outras 999 vão rir. Não, eu sei que não, mas o que ele está falando, assim, também joga o trabalho de qualquer comediante na vala. Literalmente qualquer um pode ser comediante. Então eu vou chegar numa cidade, em vez de eu me preocupar em escrever piadas, escrever textos interessantes que vão surpreender o raciocínio do público, o que eu faço? Eu contrato 10 pessoas para rir, elas sentam na plateia, eu subo no palco, falo qualquer asneira, essas 10 vão rir, aí as outras 50 ao redor vão rir, aí as outras 200 vão rir, e eu vou ter 1000 pessoas rindo de qualquer imbecilidade ou qualquer asneira que eu fale no palco. Segundo o Felipe Neto, porque existe esse fenômeno. Porra, assiste o show do Felipe Neto na Netflix. Tem hora que dá pra você contar as risadas. Bom, dessa aqui riram 18 e tem 50 adolescentes gritando, fazendo barulho. Olha, e assim, assiste. O que eu falei, se eu não me preocupo com piada, ele não se preocupa nem com constrangimento. Porra, depois que eu vi o show dele na Netflix, eu acho que o algoritmo me encaminhou um documentário sobre suicídio. Falou, eu acho que essa pessoa já perdeu o amor à vida. Vamos lá. Tipo, cara, eu não tem como não achar engraçado isso que ele falou. Sabe? Ele, cara, pra quem não sabe aí, tipo, quando eu tinha 20 anos eu quase me matei, gurizada. Então, uma válvula de escape que eu vi nisso foi muito humor, sabe? Eu me sinto à vontade. E, o Léo Lins fez cada piada de suicídio no show dele, que assim, só faltava eu cair no chão de tanto rir, sabe? Então, cara, pra mim funciona. É um nicho, entendeu? É um nicho. E tá tudo bem não gostar, Tá tudo bem achar, tipo, um humor idiota e tudo mais. Por mais que eu não seja, né? Tem toda a questão de, tipo, o Léo Lins, todas as pessoas que conhecem ele, que fazem stand-up, falam que ele é o cara que mais estuda. O cara escreve livros de humor, entendeu? O cara é referência no stand-up. Só que ele escolheu abraçar uma causa que é quase morta no Brasil, que é o humor negro. Sabe? Então, cara, eu não vejo problema nenhum. Eu que, tipo, sou um suicida em potencial, já fui, fazer piada nisso, eu vou achar engraçado pra cacete. Entendeu? Porque, querendo ou não, é mecanismo de defesa também. E me faz bem ouvir alguém falando esse tipo de coisa com tanta naturalidade. Sabe? Então isso não significa que a piada foi boa, mas é muito normal isso acontecer. A pessoa ri e várias outras riem de reflexo. Mas tem certeza que quem viu de casa, ninguém riu dessa piada, né? Ninguém riu. Aí tem um comentário no vídeo. Tá aí, ó. O cara falando que viu de casa e riu. Detalhe, isso aqui tá no perfil corte do Felipe Neto. Tá? Não tá... E eu não tinha publicado, não mandei meu público ir lá. Gente, olha o Felipe Neto. Não falei nada em momento algum. Então é um cara que falou, eu ri. Então tá aí, já furou a teoria. É ruim mesmo. Ruim demais. Então eu acho que... tipo, esse tipo de coisa não se faz, velho, sabe? Tipo, isso eu acho errado. Sabe? Cara, o Felipe Neto tinha que saber disso, porque muita gente faz isso com ele também. Tenta desmerecer tudo que o cara conquistou. Falar, tipo, Felipe Neto faz vídeo ruim, não sei o que. O cara tem uma puta de uma equipe, sabe? Tipo, não tem o que falar do Felipe Neto no quesito
da plataforma, do YouTube. O cara é referência mundial, né? Mas, tipo... Mas aí ficar falando isso de um cara só porque ele não concorda com o tipo de humor, daí eu acho zoado, tá ligado? Mas a da criança deficiente no acidente de carro depois do acidente, ser a melhor pessoa para estar lá, porque depois não vai estar mais, não tem como estar mais quebrada, essa é extraordinária. Se você tá disposto, e eu sou super a favor, faça piada com o que quiser. O humor não tem que ter nenhum tipo de caixa proibindo ele de ir pra qualquer assunto. O humor é livre. Faça piada com o que você quiser, mas assuma o risco. Assuma seu... Aí tá certo. Assume o risco. Porque vai ter muita gente falando. É a mesma coisa tu, escritor de terror. Escritor de terror visceral. Assume o risco, cara. Vai ter muita gente problematizando o teu livro. E por mais que tu coloque no começo dele, esse livro contém gatilhos, esse livro não é recomendado para leitores sensíveis, vai ter leitor sensível que vai ler e vai detestar e vai falar muito mal de ti, cara. Tu tem que criar uma blindagem, né? Isso é difícil. Então concordo com o Felipe Neto aqui. Se você quer fazer piada pesada sobre assuntos sensíveis, depois não chora. Se a piada for ruim, depois não chora, entendeu? Porque essa é a síndrome do humorista politicamente incorreto no Brasil. Mas síndrome... Eu apareci chorando? Alguém, por favor, avise lá o Felipe Neto. Eu não chorei em momento nenhum. Eu não reclamei em momento nenhum. Saiu notícia falando, Léo Lins acusa o SBT de censura, porque eu postei uma foto algemado. Postei isso porque falaram que eu poderia ser preso por causa da piada. Aí eu falei, então me prende aí. Agora, nunca falei que o SBT me censurou. Censura parte do Estado. E eu falei isso na entrevista no Pânico. Eu só tenho gratidão ao SBT. É uma empresa, a empresa faz o que ela quiser, rescinde o contrato a hora que ela quiser. Então, bom, mais uma opinião furada. Que acha que é o Rick Gervais, que acha que é o George Carlin, que acha que é o Louis C.K. Cara, só gringo, meu. Só gringo, velho. É uma síndrome de vira-lata maldita, cara. É a mesma coisa eu tá falando, sei lá, tipo... quem que o Felipe Neto pensa que está pensando? Quem pensa que ele tá pensando que é quem? O PewDiePie? Tá ligado? Não, meu. PewDiePie é referência e Felipe Neto é referência também. Os dois fazem trabalho foda como youtuber. Isso é inegável, meu. Tu pode odiar o Felipe Neto, tu pode... não sei, mas tu tem que reconhecer o trabalho do cara, meu. Tu tem que reconhecer. Não foi do nada que o cara conseguiu... Quantos milhões que ele tá... Eu nem sei quantos milhões de inscritos o cara tá, meu. É só ele, sabe? Que tem esses milhões de inscritos. Então a síndrome de vira-lata tá fudida em todos os lugares. Ninguém sabe reconhecer ninguém no Brasil. Só fora e principalmente estadunidense. Mais uma vez a comparação com gringos, né? Rick Gervais, George Carlin, Louis C.K. Louis C.K. que tinha uma pegada progressista no palco e depois vazou que ele no camarim se masturbava diante das mulheres, botava a calça pra... Pois é, né? Pois é, no palco, pô, puta cara, né? Olha, legal, fora do palco, eita, meu amigo. Bill Cosby, outro grande comediante, que era o pai da América. Pô, teve seriado nos Estados Unidos, todo mundo não falava palavrão no palco, o cara, porra, limpo. Há poucos anos, mais de 50 denúncias, eu acho, de estupro, de abuso de estupro. Aí ele cita aqui o Rick Gervais também, que é um cara que eu acho muito bom, gosto do trabalho dele. Olha a piada que ele tem no show dele, que ele, como ele disse, que ele ia anunciar no Globo de Ouro a atriz Melissa McCarthy. Aliás, aí ele usa o Bill Cosby. Ele fala que a próxima convidada... O Bill Cosby não teria tranquilizante o suficiente para colocar essa próxima convidada para dormir. Melissa McCarthy não teria tranquilizante o suficiente porque ela é gorda. Então, você imagina essa piada aqui. Imagine no MTV Music Awards, aí tem um cara, vamos supor como é Bill Cosby, que todo mundo conhece ele aqui, vamos supor que é um comediante brasileiro acusado de estupro, estuprou mais de 50 mulheres, e agora você vai chamar a Preta Gil. Aí o apresentador, o mestre de cerimônias, fala, olha, a próxima cantora, o Bill Cosby não teria tranquilizante suficiente para colocar ela para dormir. Preta Gil, vocês acham que não daria problema? É sério? E aí o Felipe Neto tá falando que isso é sensacional também. Uma piada claramente gordofóbica, segundo... acho que segundo o Felipe Neto. É que eu acho que a galera cita esses comediantes gringos, esses programas, mas não vê. Não é possível. Não é possível. Ou você é hipócrita, porque você vê e finge que não tá sabendo, não tá entendendo, ou você é burro. É hipocrisia ou burrice. É uma dessas duas coisas. Tem que ser.
Vamos adiante. E não é uma bosta. É sem graça, fraco e ofensivo. Então depois não chora. Eu ia perguntar se ele tá falando do show dele, mas o show dele é só sem graça e fraco. Ofensivo, no máximo, eu falo, peraí, eu paguei pra ver isso? Depois não vem dizer que foi censurado, depois não vem dizer que era só uma piada. Então essa é a minha opinião a respeito do assunto, mano. Posso estar errado, pode ser que um dia eu descubra que eu tô errado, a piada na verdade é brilhante, é genial, é hilária. Acho muito improvável. Mas como eu não sou dono da verdade, eu posso estar errado. Bom, e aí, esse final é muito bom também, porque ele fala tudo e fala, bom, se eu também tiver errado um dia, acho muito difícil, mas se eu tiver errado também, é isso aí. Então beleza, então qualquer coisa você muda de opinião. Que é como essa galera faz, muda de opinião. Pô, mas você falou isso aqui, mas isso aí foi 6 anos atrás. E essa outra coisa que você falou, isso aí já passou faz tempo? Faz tempo? Não, faz 2 dias. Pra mim já é muito tempo. Você vai mudando de opinião assim. Não, mas é que eu estou evoluindo. Meu amigo, mas cara, nem Pokémon evolui tanto assim, hein? Porra, quanta evolução, meu amigo. Porra, ou tu era muito atrasado pra estar evoluindo esse tanto, ou tu é um ser superior pra evoluir tanto assim. Mas, bom, parabéns aí. Tá aí. Olha, quem quiser debates aí, aliás, o Felipe Neto também, se quiser falar sobre humor, porque como ele já disse, realmente eu não tenho nada contra o Felipe Neto, pessoalmente não tenho nada contra ele. Acho até que seriam debates frutíferos a respeito de humor. Enfim, acompanhe minha agenda aí, ó. Fortaleza, estamos com sessão extra em Fortaleza, dia 30 de julho. Mossoró, dia 31 de julho. Mês de agosto tem Rio de Janeiro. Tem Volta Redonda, se eu não me engano. Acompanhe minha agenda na rede social. E, olha aqui, ó, Perturbador. Final de agosto. Foi esse show que eu vi dele. Muito bom o show. Muito bom, muito bom. Então é isso, galera. Pô, eu acho que ficar rotulando quem tem que ser o fodinha da galera também não é Erasmo. Entendeu? Eu acho bem idiota tu desmerecer o trabalho de alguém e tipo, a piada do Léo Lins, por mais que tu não ache graça nisso, cara, ela tem uma puta de uma crítica por trás, entendeu? Então por que um pode só porque o cara já foi declarado pela galera ser o fodinha e o outro não pode porque ele não é o fodinha ainda, tá ligado? É a mesma coisa nos livros, cara. Nos livros. Meu, muita gente cancelando o Rafael Montes, cara. Só porque é brasileiro. Se ele fosse americano, o cara, assim, ó, todos os livros dele já teriam filme, né? Por mais que os livros dele tem filme já. Mas assim, cara, são coisas que não, pra mim não fazem sentido. Tu falar mal do Rafael Montes, tu falar muito mal do Daniel Hellturban, eu também sou escritor de terror, e daí, sei lá, cara, isso eu poderia mostrar aqui, mas eu estaria mostrando as pessoas, né? Então eu não quero... Mas é só ir no Scooby. As pessoas dando meia estrela pro meu livro, falando que é uma bosta, não sei o quê. Daí tu vai lá, tá nos... que ele é muito problemático, não sei o que, e daí tu vai no perfil do Scooby da pessoa e tá lá nos favoritos It, a coisa. Caralho. Então, pô, meu, por exemplo, tem um comediante que o pessoal adora e não é o meu tipo de humor, que é o Igor Guimarães. Mas eu acho o cara um dos melhores profissionais em atividade da comédia no Brasil. É inegável isso, sabe? É inegável. Eu desmerecer o trampo do cara porque não bate com o meu senso de humor. Por mais que tem coisa do Igor Guimarães que eu dou muita risada e tal, mas a maioria não, sabe? Só que eu admiro o cara, acho ele puta de um humorista foda, com uma legião de fãs. E daí quem sou eu pra julgar o que é bom ou não, cara? Um certo chat de uma certa streamer, aí é exatamente assim. A diferença é que eles cancelam o Rafael Montes. E em Deus no Stephen King.
né? Cara, eu conheço muito criador de conteúdo que, assim, abomina, odeia o Rafael Montes, né? A escrita dele, acho que não devem ter nada contra a pessoa, né? Até porque não tem que ter contra a pessoa do Rafael Montes. Mas abomina a escrita do cara e endeusa o Stephen King. Sabe? Se tu não gosta, não vê. Se tu não gosta, não lê, cara. Sabe? É simples. Ficar dando hate gratuito, meu. Pô, meu. Acho que a gente já passou dessa fase. Tá ligado? Acho que, pô, já passou muito dessa fase. Boa, Julia Braga. Porque eu odeio o cara só porque ele escreve terror. Só que é terror com humor negro, entendeu? E o único que pode fazer isso, conforme uma galera aí... não tô falando de streamers, né? Tô falando de leitores. É o Stephen King. É o único escritor de terror incancelável, é o Stephen King. Então, cara, eu não vejo por que cancelar o Léo Lins. Eu acho que, assim, ele fez uma piada do Teleton, o Teleton é do SBT, ele trabalhava no SBT, o SBT se doeu por conta do Teleton e demitiu ele. Ponto. Sabe? Não tem nada a ver com o tipo de humor que o Léo Lins faz. Porque o humor do Léo Lins sempre foi assim antes de trabalhar no SBT, tá ligado? Então é isso, meu. Não, eu não tô falando de cancelar autor que já morreu há muitos anos, século passado, retrasado. Cara, daí eu acho burrice, tá ligado? Eu sou muito a favor de separar o autor da obra, sabe? Não é por conta do Vladimir Nabokov ter escrito Lolita que ele é um pedófilo, cara. O cara fez uma puta de uma crítica no livro dele. Tem que cancelar esses Zé Motinhas aí, ó. Que passam na minha rua e ficam com esse caninho cortado de moto. Isso aí tem que ser cancelado. Cancelaram o Bukowski, mano. Ah, mas é... Aí entra no meu gosto pessoal, meu. Pra mim ele não escreve bem. Nada dele é legal. Sabe? Nem como pessoa, nem como escritor, não gosto. Mas o cara fez um puta de um sucesso. Então eu particularmente não gosto do Bukowski. E não respeito ele como ser humano, né? Porque o cara, né? Tem entrevista dele batendo na esposa dele. Entrevista dele batendo. E no meio da entrevista, ele bate na esposa dele. Tem isso no YouTube, é só procurar. E no caso do Lovecraft, daí, tipo, aí é que tá, gente. Galera, vocês estão confundindo criadores de conteúdo, né? Seja de piada, seja de livro, com crime, tá ligado? Lovecraft era criminoso, meu. O cara era supremacista. O que supremacista merece? Guilhotina, velho. Morte. Sabe? Isso é crime. Crime do pior nível. Agora é outra coisa
tu pegar e fazer uma leitura, escrever um livro que o leitor vai ler aquilo e vai ficar chocado e vai ter uma crítica por trás disso que tu vai poder absorver, sabe? É que nem, tipo, o Bukowski, velho. Criminoso. Criminoso. Só que tem gente que acha genial o que ele escrevia, sabe? Aí não, Yusuke. O cara era racista só. Naquela época, meu. Na época dele, não faz tanto tempo, meu. Ele escrevia de uma maneira mais clássica e tal, mas não faz tanto tempo, meu. Tipo... Que ano que ele morreu, velho? Não, já tinha passado. O cara era muito idiota, meu. Muito idiota. Pra mim, cara, racista é supremacista, tá ligado? É sinônimo. Então, pra mim, é criminoso. Guilhotina, velho. Isso aí, tipo, já passou. Sabe? Não tem. Não tem. É, tipo, Monteiro Lobato, cara. O cara era nazista. E o cara tem um puta de um legado, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não tem como negar isso. Não pode negar. Como é que é? Tem acho que é o Heidegger, que é um filósofo também muito bom, só que, tipo, despirocou, tá ligado? Eu acho que foi Heidegger, não sei se foi o Heidegger. Que depois, tipo, se converteu lá pro nazismo e tal, e... Idiota. Aí, sei lá, gurizada. Pô, tipo... Desmereceu o Léo Lins por conta da piada que ele faz, tá? Falar que o cara tem que ser preso, que o cara é criminoso e tal. Pô, pelo amor de Deus. O cara tá trampando. O cara está trabalhando.